E aí, galerinha? Vamos lá? Vamos para mais uma aula de português. Hoje estudaremos somente leitura e interpretação. Tá molezinha, né? Podem abrir na página 178. É um assunto bem legal, porque nós iremos falar sobre poemas visuais, né? Ele sai fora daquele padrão que nós conhecemos, né? Então, ele se preocupa mais com o visual, com a imagem, como eu coloquei aí, né? A palavra Deus, aí vem o desenho, e cada letra foi formada por palavras, né? Bem legal. Então, poesia visual é o quê? É um tipo de poesia que tira certas distinções entre gêneros, como poesia, teatro, música, dança, pintura, escultura, entre outros. Então, vamos lá. Página 178, nós temos aí Canção para Ninar, Gato com Insônia. Nós temos o desenho do gato, né? E o gato foi formado por palavrinhas. Qual palavra? Rom, né? Rom, rom, rom. E conseguiram formar aí o desenho de um gatinho. Agora, na página 179, nós temos o seguinte, temos dois peixes, né? Zigue-zague saíram sem direção. É por aqui não. E sumiram no horizonte sem chegar à conclusão. Então, aí nós temos aí dois peixinhos, um em cada direção, né? E formados por diversos zague, né? Zigue-zague. Então, poema visual, ele sai dessa estrutura. Vão comigo na página 181, lá no finalzinho, no retângulo verde, vem falando assim, ó. O poema visual é diferente do poema tradicional, composto de versos e estrofes. No poema visual, o autor usa palavras e imagens e estabelece uma relação de sentido entre elas, tá? Então, assim, é bem diferente do que estamos acostumados a ouvir e a ler, né? Vamos ao que interessa, página 180, número 1. Que imagem formada, responda as questões sobre o texto 1, tá? Letra A. Que imagem é formada pelo texto? 2. Letra B, perdão. Leia o título do poema. O que significa estar com insônia? Letra C. Quais são as onomatopeias do texto? Que som elas representam? Então, vamos falar sobre as onomatopeias. Então, galerinha, na questão 1 da página 180, a letra C vem perguntando quais são as onomatopeias do texto. E vamos abrir um parênteses para falar sobre a onomatopeia. É uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objeto, de pessoas ou de animais, e costuma aparecer muito em história em quadrinhos. Olha aqui. Aí, o barulhinho, tá vendo? Que a Mônica tá fazendo, que o Cebolinha está fazendo aí uns bonequinhos parecidos com ela. Ela não gostou e bateu no Cebolinha. Olha o barulho, né? Da batida dela. Pô! Aí, então, essas palavrinhas aí representam os sons de uma pessoa, né? De alguma coisa, de algum objeto. Olhem aí. Aí eu separei alguns, ó. Bang, run, zap. Então,
vocês podem observar que essas onomatopeias aparecem muito em história em quadrinho e que elas representam os sons, tá? De objetos, né? Os sons naturais de pessoas ou de animais, tá ok? Então, abrimos aí esse parêntese. Letra B. Explique como essas palavras estão dispostas no poema para formar essas imagens. Então, de que maneira elas estão escritas? O texto 2 tem uma imagem de peixes, né? E essa imagem dos peixes, elas foram formadas por outras palavrinhas, né? Onomatopeias. Então, eu quero saber como é que elas foram escritas. Será que elas foram escritas uma em cima das outras? O primeiro peixe, será que foi escrito somente com uma palavra? Será que o segundo foi escrito somente com outra palavra? Ou se isso foi misturado? Tá ok? C. As palavras zig e zag fazem referência a qual outra palavra? Zig e zag. Pensem aí e respondam. D. Relacione a posição dos peixes na imagem com a palavra diferenciada. Então, o que vocês podem observar lá no peixe, gente? Olha só, será que eles estão na mesma direção ou cada um está indo para um lado? Pensem aí e respondam. Tá ok? Número 3, página 181. O texto 2 conta uma breve história. Quem são os personagens dessa história? Letra B. Uma das partes do texto representa a fala das personagens. Identifique e copie a fala de cada peixe. E letra C. Considerando as imagens, o sentido da palavra zigue-zague e as falas dos peixes, responda. Qual situação está sendo representada no texto? Então, qual é a situação, galera? O que está acontecendo nessa imagem, tá? Do texto 2. Pensem aí e respondam, tá ok? Então, galerinha, vamos à correção. Página 180, número 1. Que imagem é formada pelo texto 1? A imagem de um gato. Leia o título do poema. O que significa estar com insônia? Significa estar com dificuldades para dormir. Letra C. Quais são as onomatopeias do texto? Que som elas representam? Então, as onomatopeias são ROM e Z ou ZZZ, né? E ponto, podem colocar na mesma linha, elas representam ruídos do gato dormindo. Letra D. Qual é a relação entre as onomatopeias e o título do poema? Os sons representados pelas onomatopeias são com uma canção para ninar o gato com insônia. Questão 2, texto 2. As palavras zigue-zague formam que imagens? As palavras formam as imagens de dois peixes. Ponto final. Letra B. Explique como essas palavras estão dispostas no poema para formar essas imagens. As palavras estão repetidas várias vezes e sobrepostas, uma em cima da outra, tá? Então, assim, sobreposta significa isso. A palavra zig ajuda a constituir a imagem do primeiro peixe, zig, ponto e vírgula, e a palavra zag ajuda a constituir a imagem do segundo peixe, vírgula, zag. As palavras zigue-zague fazem referência a qual outra palavra? A palavra zigue
e zague. Letra D. Relacione a posição dos peixes na imagem com a palavra referenciada. Então, vamos lá. Os peixes estão indo, cada um para um lado, vírgula, em oposição, vírgula, assim como sugere o movimento de zigue-zague. Questão 3, página 181, texto 2. Letra A. Quem são os personagens dessa história? São os peixes zigue-zague, ponto. Letra B. Uma das palavras do texto representa a fala das personagens. Identifique e copie a fala de cada peixe. Olha aí, o primeiro é por aqui e o outro fala é por aqui não. Então, cada um está indo para um lado. Um fala que é de um lado e o outro fala que é de outro. Letra C. Considerando as imagens, o sentido da palavra zigue-zague e as falas dos peixes respondam. Qual situação está sendo representada no texto? Então, vamos lá. Podemos perceber que pela posição contrária em que os dois peixes aparecem, pelo que cada um fala e pela referência à palavra zigue-zague, vírgula, os peixes estão o quê? Indecisos sobre qual caminho seguir. Questão 4. Agora você vai ler a versão digital do texto 2. Para isso, acesse. Então, Cyberpoesia. Eu não consegui acessar esse site. Vê se vocês conseguem, tá bom? O meu computador parece que não aceitou a página, não tem algum programa que a página necessite. Depois responda as questões a seguir. Letra A. Um poema digital é um ciberpoema. Quais as diferenças entre o texto 2, no poema impresso, e o cyberpoema que você acessou? Então, olha só, para quem não conseguir, galerinha, a tia vai falar. As diferenças são a apresentação dos personagens, zigue-zague e a presença